Seguindo os artigos sobre resina impressa, eu vou trazer hoje esse que faz uma avaliação da espessura oclusal de três materiais, obviamente um sendo a resina impressa, comparado com cera Smart da GC fresada e o Enamic da Vita também fresado. Então é feita a comparação desses três materiais em termos de adaptação marginal e também a resistência à fratura. E como que é feito? Eles fazem a reabilitação ou fazem essa coroa com 0,8, 1 e 1,5 milímetros de espessura na sua porção oclusal. Eles fazem a cimentação da peça com cimento autoadesivo, então ainda nós estamos falando de trabalho in vitro, e a gente faz a avaliação da resistência à fratura com uma carga axial sobre esse dente. Qual foi o resultado em termos de adaptação marginal? A gente teve uma adaptação da resina impressa superior ao Enamic e ao cera Smart. Então a gente consegue ter pelo menos uma adaptação tão boa quanto na resina impressa comparado com alguns materiais fresados. E a gente teve uma resistência à fratura nessa carga oclusal mesmo com 0,8. Então, mesmo quando foi trabalhado com uma espessura oclusal de 0,8 milímetros na resina impressa, ele ainda teve um resultado aceitável comparado a outros materiais. Então, aqui nessa tabela, o artigo traz a comparação das três espessuras à esquerda, então a gente vê 0,8, 1 e 1,5, e os três materiais, cera Smart, Vita Enamic e o Varso Smile da Bego. A gente percebe que os materiais fresados tiveram sim uma resistência maior do que o impresso, mas os 1480 aqui de média de resistência à fratura do material impresso com 0,8 de espessura, ou seja, com uma espessura bem fina, bem reduzida, ainda é um número aceitável. Então a gente tem que entender que, na prática, sim, ele tem uma resistência menor, óbvio, a gente vai ter uma resistência menor com uma resina impressa, mas esse número ainda é aceitável. Na minha prática clínica, eu vou trabalhar com ele com 0,8 numa porção oclusal? Não, talvez eu vá trabalhar com no mínimo 1, 1,2, enfim, a gente vai tentar aumentar um pouco essa espessura numa porção oclusal para a gente não ter tanto risco. Então, esse artigo ele faz justamente essa comparação entre materiais fresados e um material impresso, da Bego nesse caso, onde a gente consegue perceber uma boa resistência e uma boa adaptação marginal desse material.